Oi, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, né, para um dia de estudos, mas hoje nós iremos resolver as questões propostas para vocês na aula passada, ok? Mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar silencioso e calmo. Tenha perto de vocês estojo contendo lápis, borracha e caneta e o livro de história de vocês e o seu caderno para vocês anotarem as dúvidas de vocês, ok? Nós iniciaremos hoje na página 188, a questão 1, onde diz assim: era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão civilizatória junto aos povos da América Latina. A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos da América ao longo do século XIX identificou-se em seu processo de expansão territorial, que se relaciona corretamente com o destino manifesto que fundamentava a distinção política e econômica entre os estados sulistas, escravocrata, e os nortistas industriais. O fim da guerra hispano-americana, que acarretou a incorporação da Flórida, de Cuba e da zona do Canal do Panamá, vitória no conflito contra o México, que resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo México e Califórnia, a marcha para o Pacífico, que estendeu o território americano até a costa oeste, com a invasão e a ocupação do Alasca e dos territórios do noroeste do Canadá, ou a doutrina Monroe, que ratificou a compra dos territórios franceses e ingleses na América, tais como a Louisiana e o Oregon. Bom, a resposta correta dessa questão foi o que se relaciona corretamente com a expansão territorial. Expansão territorial é quando um país, né, naquele tempo, os Estados Unidos, ele estava expandindo o seu território, então eles tinham que ganhar território. Então a correta aí é a vitória do conflito contra o México, que resultou na anexação dos territórios do Texas, Novo México e Califórnia. Então eles ampliaram o seu território. Então eles tiveram uma expansão territorial. Então é letra C. Questão 2, página 188, que diz assim: precisamos manter para sempre o princípio de que só o povo deste continente tem o direito de decidir o próprio destino. Se porventura uma parte desse povo, constituindo um Estado independente, pretendesse unir-se à nossa confederação, esta seria uma questão que só a ele e a nós caberia determinar, sem qualquer interferência estrangeira. O discurso acima, de 2 de dezembro de 1845, reafirma a crença do presidente Polk na expansão do território americano. Os conjuntos de ideias que melhor explica essa crença é New Deal. Não é New Deal, gente, porque o New Deal foi na crise de 1929, após a Primeira Guerra Mundial. Então já está descartado, porque esse discurso foi feito em 1845. E sabemos que a Primeira Guerra Mundial foi muito depois, foi nos anos de 1914, mais ou menos. Doutrina Truman, o destino manifesto ou a política da boa vizinhança? Vamos lá. Então, a resposta dessa questão é o item C, o destino manifesto, que era uma filosofia que expressava a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão dessa vontade divina. Então, é letra C de casa. Questão 3. Tem assim, questão 3, página 189. Os Estados Confederados podem adquirir novo território. Em todos esses territórios, a instituição da escravidão negra, tal como ora existe nos Estados Unidos Confederados, será reconhecida e protegida pelo Congresso e pelo governo territorial. E os habitantes dos vários estados confederados e territórios terão o direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente possuídos por eles em quaisquer estados ou territórios dos estados confederados. O texto acima reflete um dos pontos centrais de discórdia que gerara a Guerra Civil Americana. Esta Guerra Civil foi o resultado
foi o resultado da oposição dos interesses dos estados do Sul e do Norte em torno da questão da escravidão e da expansão para o Oeste. Os confederados do Sul eram motivados por conflito entre os proprietários do Sul, né? Os estados confederados do Sul era motivado por o conflito entre os proprietários do Sul e do Norte, que tinham interesses divergentes no que se refere à manutenção da escravidão, sendo que os estados do Norte normalmente eram contra a escravidão, enquanto que os do Sul eram a favor. Então, um dos processos, um dos fatores para a Guerra Civil foi a questão da escravidão, ok? Então, o item é a resposta correta. Questão 4 diz assim: a doutrina Monroe, elaborada pelo presidente dos Estados Unidos, John Monroe, defendia a ideia de América para os americanos e pretendia ser solidária à independência das nações latino-americanas. Com relação a essa doutrina, é correto afirmar: visava aterrorizar as potências europeias, garantindo a ação colonizadora ao México, vedava às potências europeias novos empreendimentos coloniais da América, objetivava reunir as regiões americanas em torno de um grande projeto de integração do continente americano, refletiu o forte sentimento anticolonialista existente na Europa e nos países latino-americanos, estavam diretamente relacionadas às ideias iluministas trazidas da Europa durante a colonização norte-americana. A doutrina Monroe, ela foi proferida pelo presidente James Monroe no dia 2 de dezembro de 1823, né? James, ele deixou claro que o continente não devia aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isto é, a América é para os americanos, como ele havia dito no texto. Então, a resposta certa dessa questão é: vedava às potências europeias novos empreendimentos coloniais na América. Letra B. Questão 5, página 190. A expansão territorial dos Estados Unidos ao longo do século XIX caracterizou-se por um forte sentimento nacionalista. Sobre essa expansão, podemos afirmar: A. Encerrou as divergências entre Norte e Sul quanto à utilização de mão de obra escrava. B. Retardou o crescimento demográfico da população norte-americana. C. Priorizou a mineração em detrimento das atividades industriais e agrícolas. D. Acarretou o fortalecimento político da representação nortista no Congresso norte-americano. E. Impediu a imigração devido à política de defesa das fronteiras do país. O que podemos afirmar em relação a essa expansão territorial foi que acarretou o fortalecimento político na representação nortista no Congresso norte-americano. Então, é letra D. Questão 6 diz assim: ao final da Guerra de Secessão, a Constituição dos Estados Unidos sofreu a 8ª emenda, que aboliu a escravidão. Os brancos sulistas, abatidos, emigraram em massa para não conviver com os negros em condições de igualdade política e social. B. Inconformado com a concessão de direitos aos negros, devolveram a segregação racial e criaram sociedades secretas que os perseguiam. C. Arruinados, tiveram suas terras submetidas a uma reforma agrária e distribuídas aos ex-escravos. D. Desanimados, abandonaram a agricultura e voltaram para a indústria a fim de se integrarem às prosperidades do capitalismo do Norte. Ou recuperados, substituíram as plantações de algodão por café, contratando seus ex-escravos como assalariados. A resposta correta desta questão é: eles ficaram inconformados com a concessão de direitos aos negros, devolveram a segregação racial e criaram sociedades secretas que os perseguiam. Então, é letra B de bola. Questão 7 diz assim: dentre as razões que determinaram a elaboração do dispositivo separatista da Carolina do Sul, que deu origem à Guerra Civil Americana, destacamos as leis intoleráveis e a independência dos Estados Unidos da América. Não, essas leis intoleráveis e a independência foi
um dos fatores que fizeram os Estados Unidos não querer mais ser colônia do país europeu, ok? B. A adoção de impostos protecionistas e a lei de Abraham Lincoln. C. A ocupação das terras oeste e a Guerra dos 7 Anos. D. Os interesses dos estados industriais do sul contrário aos latifundiários do norte. E a eleição do abolicionista Jefferson Davis, o fim da escravidão e a Guerra Civil. O que deu origem à Guerra Civil Americana, a gente pode destacar, né, a adoção de impostos, foi um dos fatores proteccionistas, e a eleição de Abraham Lincoln. Então, é o item B de bola. Questão 8 da página 190. Sobre a história dos Estados Unidos, no contexto da Guerra de Secessão, aponte a afirmativa correta. A emergente burguesia industrial propunha a criação de uma civilização com bases mais aristocráticas, em que a elite tivesse um comportamento semelhante ao da nobreza inglesa. B. Os estados do norte eram contra o proteccionismo alfandegário porque queriam importar livremente produtos manufaturados. C. No sul dos Estados Unidos, concentrava-se a elite agrária escravista, que se opunha ao estado norte, onde se concentrava a elite industrial. D. Após a Guerra de Secessão, foi abolida a escravidão e hoje houve uma significativa melhora nas condições de vida dos negros, que foram beneficiados por vários programas do governo. Não. A D a gente descarta já de cara. Mesmo com a vitória dos Estados Confederados, não houve uma reconciliação entre a elite do sul e do norte, também não. A resposta certa dessa questão, gente, no sul dos Estados Unidos concentrava a elite agrária, né, que era escravista, que se opunha aos estados do norte, onde se concentrava a elite industrial. Letra C de casa. Ok, galera? Então, por hoje é só. Fizemos alguns exercícios propostos para vocês na aula passada. Espero que vocês tenham feito todas as questões, ok? Mas se vocês quiserem rever essa aula, é só vocês acessarem www.escolapequenospassos.com.br. E também, gente, não esquece de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá, diariamente, é postada as atividades referente ao dia, né? Não, tira isso. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá é postado diariamente as atividades diárias de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.